muito boa tarde a todos. Tal como prometido, cá estou eu com o Marcos Portela, que uma vez mais se propôs a falar sobre um tema muitíssimo interessante, que é os relacionamentos amorosos saudáveis. Para começar, vou apresentar o Marcos, que ele tem 19 anos de experiência na área das terapias complementares. Ele facilita consultas e formações na área da hipnoterapia clínica e psicoterapia transpessoal, como meio de acompanhar todos aqueles que apresentam desafios e a necessidade de desenvolver o seu potencial enquanto ser humano íntegro e total na sua tríade: corpo, mente, emoção e espírito. Olá, Marcos, queres introduzir também, dizer alguma coisa às pessoas que nos estão a assistir? Olá, Cláudia, quero agradecer esse convite e essa oportunidade para desta vez falarmos sobre um tema tão interessante que são as relações amorosas saudáveis, não é? Portanto, como tu bem disseste, o meu trabalho diário é receber seres humanos, portanto pacientes, que trazem muitos temas, no qual a parte das relações amorosas será aquele tema que todos nós, mortais, temos, não é, na nossa vida, e as relações amorosas não deixam de ser um grande desafio, mas mais uma vez uma grande oportunidade também de nos conhecermos a nós próprios, enquanto individualidade, enquanto ser humano, e obviamente também conhecer o outro, não é? Portanto, é um encontro de dois mundos no que é a relação amorosa, não é? Certíssimo. E antes de entrarmos nisso, eu vou aqui sugerir para as pessoas que ainda não tiverem oportunidade de ver as conversas que eu tive com o Marcos, porque nós começámos primeiro por ter uma conversa sobre hipnoterapia, que está publicada no canal Impressão Intangível. Por isso, se forem ao YouTube, vão encontrar lá várias conversas, entre elas uma com o Marcos. Ele fala sobre hipnoterapia, o que é, desmistifica muita coisa. Vão lá ver, nós não vamos ir novamente falar sobre isso, embora também se surgir a possibilidade e se alguém quiser saber alguma coisa mais específica, pode sempre fazê-lo. E também, recentemente, houve uma outra conversa que se intitulava Desafios na Infância e Adolescência, e que nós tentámos fazer um direto aqui no Facebook, no dia 18 de junho, só que por alguns problemas técnicos não conseguimos, e então conseguimos fazer através de um outro programa que é o Zoom. E também essa conversa está publicada no canal Impressão Intangível. Eu depois, no final deste direto, vou colocar todos os links, se vocês quiserem assistir. Vale a pena. Realmente são conversas muito esclarecedoras, principalmente a última, que teve depois casos mais práticos e concretos. Claro que a primeira foi a conversa introdutória para entendermos o que é isto da hipnoterapia. Depois, cada vez fomos tornando as conversas mais específicas, e agora estamos a fazer uma sobre relacionamentos amorosos, porque também já havia esse pedido, e também porque o Marcos tem muita procura nesse sentido. E, portanto, vamos então entrar nesse tema. Aquilo que vos quero dizer é que, se quiserem deixar as vossas perguntas, podem deixar à vontade. Eu já estou a ver várias pessoas aqui em direto. Se quiserem também partilhar este vídeo nos vossos perfis, as pessoas também conseguem ter acesso, e assim também conseguimos chegar a mais pessoas. Então, podem fazê-lo à vontade, podem deixar os vossos comentários, e eu vou estar aqui atenta enquanto o Marcos estará a falar. E qualquer dúvida, qualquer inquietação, qualquer desabafo, estejam à vontade. Claro. Isto é uma conversa interativa, não é, Marcos? Exatamente. Pronto, então vamos a isso, que é, então o tema da conversa é relacionamentos amorosos saudáveis. Vamos começar por desconstruir um pouco isto e trazer alguma clareza. O que é isto de relacionamento amoroso? E é preciso ter uma pessoa, outra pessoa para além de nós, para termos um relacionamento amoroso? Qual é a visão? Sim, qual é a tua visão em relação a isto? Na verdade, a nossa tendência dentro da sociedade, da cultura em que crescemos, essa cultura ocidental, faz com que a gente cresça muito
na premissa de que relações amorosas implica ter uma relação com o outro. Relação amorosa implica ter uma relação amorosa no sentido de casal para com o outro. Mas a verdade é que em muitas culturas, eu tive a oportunidade de estar em alguns países com diferentes culturas, desde hindu, desde os nativos, não é? E por aí diante. E, de facto, cada cultura tem uma perspectiva um pouco diferente e a dinâmica muda também um pouco de cultura para cultura. Mas o importante saber é que, na nossa cultura ocidental, relações amorosas implica, de facto, haver uma relação entre duas pessoas e num foco amoroso no sentido de casal. Mas a verdade é que a relação amorosa começa na relação connosco próprios, não é? Portanto, eu acredito, dentro do meu trabalho e daquilo que tenho aprendido também na minha relação pessoal, na minha relação com os meus pacientes, nós só conseguiríamos ter, de facto, uma relação amorosa com o outro a partir do momento que haja uma relação amorosa connosco próprios. Eu penso que é muito importante nós aprofundarmos essa relação connosco próprios no sentido de encontrarmos uma maior intimidade na relação connosco próprios, no sentido de sentirmos autoestima, no sentido de haver motivações individuais que faça com que a gente encontre esse bem-estar, no sentido de, por vezes, estarmos sozinhos, mas não se sentimos necessariamente sozinhos, não é? Portanto, eu acredito muito que a relação amorosa no casal irá se tornar mais rico e mais produtivo, vamos assim dizer, se houver esta relação individual connosco próprios, não é? Portanto, eu acredito muito nisso. Portanto, desconstruindo a ideia de relações amorosas, sim, eu acredito que a relação connosco próprios devia-se começar connosco próprios, não é? Para depois termos capacidade, depois de conhecermos a nós próprios e tudo aquilo que contém cá dentro, podemos ir de encontro ao outro. Contudo, isso é algo que não acontece na nossa sociedade, não é? Portanto, a ideia de que eu sou uma meia laranja e só me tornarei uma laranja inteira quando eu estiver com alguém, ou só quando o príncipe ou a princesa encantada chegar de cavalo, não é? Vestido com aquelas roupas e que, não é? Só aí queremos encontrar, de facto, o que é uma relação amorosa. Isso, de facto, isso vem um bocadinho de um romantismo já um bocadinho mais antigo, mas, contudo, isso está muito intrínseco na nossa cultura e nós também temos que ver aqui as estatísticas, não é? A nível dos divórcios e das separações, e hoje em dia é muito claro que cada vez mais há um percentual e tem aumentado cada vez mais essa estatística, inclusive depois do casamento, após 2 anos, é o momento onde há uma maior taxa de divórcio, não é? Portanto, aqui mostra claramente que todo esse ideal, toda essa expectativa que nós criamos no que será uma relação amorosa com o outro, na verdade não tem funcionado muito bem, não é? E mais uma vez, como bem disseste, nós não começamos connosco próprios. Portanto, a relação deve-se começar connosco próprios para depois irmos de encontro com o outro. Ok? Portanto, isso seria, então, a base, não é? E estavas a falar que muitas pessoas depois acabam por, de certa maneira, olhar para os outros como se fosse a tal metade que os completa. Sim. E será que não é, isto deixa eu aqui a questão no ar, será que não é uma forma de desresponsabilização? Ou seja, eu, como não estou a fazer o meu trabalho interno, vou, de certa maneira, procurar no outro as coisas que eu tenho preguiça de olhar para dentro de mim e de encontrar. Será que é isso? Ou será que há muito mais para além disso? Sim. Sim, é verdade, isso é verdade. Aí vamos voltar novamente àquilo que fomos falando nas últimas entrevistas. E é importante nós compreendermos isso, não é? É importante nós sabermos a nossa estrutura, o nosso pilar, para compreendermos porque é que determinadas pessoas e porque é que atraímos determinadas pessoas dentro das relações amorosas. E isso, o que eu quero dizer em relação a isso é que nós temos que sempre pensar, quando nós nascemos para este mundo,
Primeiramente, a ideia do que é uma relação amorosa começa naquilo que nós observamos dentro da relação do nosso pai e da nossa mãe. Entendes o que eu estou a dizer, Cláudia? Sim. Portanto, e tudo aquilo que esta criança não recebe, ou todas as necessidades que não ficam supridas, não ficam preenchidas nessa criança, a tendência depois, enquanto adulta, o adulto, é este adulto procurar fora aquilo que no fundo ele não encontrou nessas experiências, não é? A verdade é que a vida tem um certo paradoxo, né, em todo o processo, não é? Em toda a dinâmica, em que a maior parte das vezes, ou quase sempre, nós vamos atrair inicialmente aquilo que poderá parecer ser o ideal da relação, mas aquilo que é uma bênção passa a ser uma maldição passado algum tempo, não é? Mas a verdade é que não deveremos ver isso como uma maldição. Tudo aquilo que cada um sente na dinâmica com outros, todas essas emoções têm a ver com a história de vida que essa pessoa passou. Ou seja, se numa relação amorosa um homem sente em algum momento ou narra uma determinada experiência, uma determinada dinâmica com a relação, por exemplo, de rejeição, em que ele sente naquele momento ou naquelas palavras um sentimento de rejeição, abandono ou incompreensão, tudo aquilo que esta pessoa está a sentir vem espelhar um pouco daquilo que ele vivenciou no seu passado. Então, a relação amorosa de casal, falando de um casal, é um acordar de processos inacabados. Entendes? Uhum. E, mais uma vez, é um grande desafio, que vem acordar as nossas sombras, os nossos dragões internos, não é? Mas a verdade é que se nós trouxermos uma atitude mais positiva, uma visão mais positiva da dinâmica, podemos ver que é neste ambiente, é nestas condições do que é uma relação amorosa, em que temos uma oportunidade de crescermos e desenvolvermos características e qualidades em nós que, pelas circunstâncias da vida, não desenvolvemos, entendes? Mas, no fundo, a relação amorosa, o que procuramos é amar e ser amados, não é? No fundo, é isso que procuramos no fim. O que é uma relação amorosa saudável? É este dar e receber, não é? Obviamente, a aceitação, não é? A aceitação aqui é sempre mais difícil, não é? Como é que podemos aceitar determinadas características do outro que nós não concordamos, porque nós não passamos por aquela experiência, não é? Então, o amor aqui é a chave para transcender os desafios e as diferenças que há numa relação de casal. Sim, realmente estavas a falar e eu estava aqui a pensar que a vida, de facto, e o universo e essa força maior, ou que quer que cada um lhe chame, é sábia e não nos traz muitas vezes aquilo que nós queremos, traz aquilo que nós precisamos. E então aquilo que nós precisamos vem e nós vemos, como tu disseste, os nossos dragões ou os nossos fantasmas através dos outros, já que não conseguimos vê-los quando olhamos ao espelho, olhos nos olhos. Então, vêm as outras pessoas que podem realmente nós estamos no relacionamento amoroso com elas ou não, podem ser colegas de trabalho, amigos, familiares, vêm sempre nos trazer essas sombras que nós precisamos de lidar para conseguirmos então transcendê-las, curá-las, não é? Enfrentá-las, aceitá-las, porque tu falaste em aceitação e isso realmente é um tema muito importante, que é aceitação. Como é que as pessoas aceitam as coisas no outro, que não aceitam nelas mesmas? Como é que elas fazem este processo de autoaceitação primeiro, para depois então também conseguirem fazer no outro? Porque realmente o que acontece é que nós não podemos fazer algo com os outros que não fazemos connosco, ou podemos? Não é possível. Então, de facto, estás a dizer, aceitação aqui é muito importante. O que é que significa aceitação? Significa que eu posso não concordar com a opinião ou com a forma de estar dessa pessoa, mas permito-me aceitá-lo como ele é. Isso de facto, é muito difícil. Não vou dizer que é fácil, e tudo isso que eu estou a dizer não me parece que acontece com todos. E se calhar é um dos maiores desafios das relações amorosas, é termos esta capacidade de aceitar o outro como é. E aceitar o outro como é esta capacidade de compreender que nós também não somos perfeitos. E que a relação é um constante construir e é um processo de amadurecimento que requer tempo. E esta aceitação também
um certo cuidado com as expectativas. O que acontece na relação amorosa é que a nossa tendência é projetar no outro aquilo que queremos ou gostaríamos de ver como é que o outro seria para nós, não é? Olha, eu quero que essa pessoa me traga segurança, eu quero que essa pessoa seja compreensiva, amorosa, carinhosa, não é? Mas a verdade é que nem sempre isso acontece, não é? Nem sempre isso acontece. Então é muito importante compreendermos que o outro é um mundo completamente distinto. É uma pessoa que passou por imensos processos ao longo da vida, não é? Em que tem certamente temas a serem resolvidos, não é? Mas aqui, mais uma vez, é o amor em si, o amor que abraça essas diferenças, que cria as condições férteis para que seja possível nesse construir, neste caminhar que se faz caminhando, chegar a algo mais maduro, não é? Eu costumo muito falar aos meus pacientes que há um certo processo, não é? Quando nós conhecemos uma pessoa, há o primeiro processo que é o processo da paixão, não é? Aquela paixão que em inglês, não é? Usa a expressão do fall in love, não é? Não é rising love, é fall in love, não é? Portanto, não é por acaso que a expressão está bem feita, porque a verdade é que no primeiro processo da paixão, não é? Em que nós estamos apaixonados, nós na verdade não vemos o outro como ele é. Nós apenas vemos, projetado no outro, todo um ideal de como é que gostaríamos de ver aquela pessoa dentro da relação, não é? E a verdade é que quando passa essa primeira etapa, que é a paixão, em que entramos numa outra fase, não é? Que é a fase, calma, começa a surgir aqui determinadas coisas que eu não conseguia ver, que agora consigo ver, não é? Então, nesta segunda fase, é onde surge, no fundo, a realidade. Calma, eu agora consigo ver com os meus olhos, não pelo meu ideal ou pelas minhas expectativas, eu começo a ver que essa pessoa, de facto, não preenche exatamente o ideal que eu tinha dela, não é? Mas isso não tem a ver com a pessoa, tem a ver connosco próprios, que fomos nós que projetamos. A outra pessoa não prometeu nada, se calhar, não é? Portanto, é muito importante na relação tomarmos sempre muita atenção às nossas projeções e expectativas, porque toda e qualquer expectativa, mais cedo ou mais tarde, vai nos criar frustração. Vamos chegar a um momento em que vamos nos sentir frustrados, desanimados, desiludidos, mas muitas das vezes isso tem a ver connosco. Fomos nós que criamos um ideal perante essa pessoa, não é? Portanto, é sempre muito importante compreendermos que o outro é um ser humano único, que tem os seus processos de desenvolvimento interno e a relação amorosa implica necessariamente estarmos abertos para essas diferenças e para a capacidade de aceitarmos o outro como é. E mais uma coisa, Cláudia, eu quando digo aceitar o outro como é, não significa que se aquela pessoa é violenta comigo, eu tenho que aceitá-lo como é. Não estou a dizer isso, não é? Obviamente que esta aceitação, esta capacidade de amar um ao outro, implica também compreender até onde esta relação consegue ir e se individualmente ou em conjunto não conseguem fazer esta caminhada, mas se há amor e se há uma possibilidade de transformar esta relação, então aí há terapias, não é? A hipnoterapia, a psicoterapia, terapias de casal, que ajudam, ou seja, o terapeuta é alguém neutro, que irá ajudar esses dois seres, não é? Esses dois indivíduos, esse casal, a compreenderem-se, não é? No sentido de darem esse passo mais adiante, não é? Portanto, às vezes não é fácil, sozinhos, ver este processo, não é? Certo. Eu estava aqui a ouvir quando estavas a falar em expectativas e é importante também saber que há realmente ajuda no caso das pessoas sentirem que não estão a conseguir lidar com a situação. Só que quando estavas a falar em expectativas, aquele que me estava a surgir, e corrijo-me se estiver errada, Sim. É que as expectativas, no fundo, são nós a querermos que o outro nos venha suprimir as nossas carências, que podem vir já da infância, como tinhas falado atrás. No fundo é aquilo que nós não conseguimos dar a nós mesmos, acabamos por achar que o outro tem essa obrigação para connosco, obrigação Exatamente. que ninguém tem. Sim. E aí é que começa logo uma espiral que acaba por ser negativa e apanhar as pessoas que estão connosco e que depois, claro, pode acabar mesmo em ruptura ou realmente uma situação que é insustentável para ambos.
Apanhei bem a ideia ou é por Sim, isso? é isso. Como tu bem disseste, o outro não é obrigado a preencher as expectativas e as necessidades que se têm, não é? Porque uma pessoa se sente-se obrigada a se manifestar de uma forma que não é a forma natural dela, o que essa pessoa está a fazer é simplesmente anular-se em prol do outro. E uma pessoa, quando se anula em prol do outro, esta pessoa também não vai estar feliz e não vai estar naturalmente a expressar um ato de amor perante esta relação, não é? E aqui, para complementar um bocadinho essa premissa que estavas a falar, aqui a comunicação é talvez a ferramenta ou é a chave mestre mais importante naquilo que é uma relação amorosa saudável. E eu, quando digo comunicação, é comunicação. Nós usamos muito a expressão a comunicação não violenta. Ou seja, é uma comunicação em que um expressa a sua queixa, aquilo que não está satisfeito ou não está feliz em relação a alguma coisa que aconteceu. A outra parte permite-se não só ouvir, mas também a escutar. Não é? Escutar é diferente de ouvir, não é? O escutar aqui é mais uma atitude em que eu me permito, naquele momento, respeitar aquilo que aquela pessoa está a sentir e que está a expressar, a verbalizar e a comunicar, e eu permito-me escutar do meu centro e tentar, de uma forma compassiva, ou colocar-me no lugar dele, e compreender de facto o que é que essa pessoa está a sentir durante o evento que aconteceu, não é? E depois trocar de papel. Portanto, esta comunicação, porque se a pessoa está a ouvir, uma pessoa que está a ouvir já está a tentar argumentar ou a tentar arranjar forma de mostrar que a outra pessoa é que está errada ou que a outra pessoa é culpada pela tristeza, por exemplo, que a pessoa está a sentir, não é? E isso não funciona, não é? Portanto, eu já vivenciei isso nas minhas relações lá atrás, não é? E certamente todos já passamos por esse processo. Então aqui é muito importante haver uma comunicação não violenta, ou, se preferimos, uma comunicação consciente, em que possamos colocar na mesa aquilo que estamos a sentir em relação a algo que não está bem na relação. E aqui há um detalhe importante que eu sempre sugiro muito aos meus pacientes porem em prática, que é, em vez de apontar o dedo para o outro, em que eu digo, eu estou triste porque tu és o culpado, porque tu me tratas mal, é muito importante nós falarmos em primeira pessoa. Ou seja, começar por eu. Eu estou triste por aquilo que aconteceu, não é? Porque isso é muito interessante, não é? Porque, como nós acho que nós falamos na última entrevista, nós temos que compreender que a nossa estrutura psicológica, nós temos o nosso ego, e o nosso ego é onde, por trás do nosso ego, há uma vulnerabilidade dentro daquilo tudo que vivenciamos. Então, o ego é, no fundo, um mecanismo em que, quando há uma ameaça, um perigo, ou há um apontar de dedo, o nosso ego vai arranjar mecanismos para se defender em relação ao outro. Seja uma relação de casal, seja um trabalho, seja o que for. Então, para que nós não estimulemos esse mecanismo do ego que vai só reagir, não vai responder à situação, é muito importante nós falarmos em primeira pessoa. É uma forma de não sermos agressivos e de sermos honestos com aquilo que estamos a sentir. Como nós falamos na última entrevista, aquilo que eu sinto é meu, aquilo que a outra pessoa está a sentir é dela. Então, faz sentido nós começarmos por apresentar a nossa queixa, começando por aquilo que estamos a sentir. Eu senti-me triste pela forma como falaste. Eu senti-me triste por não ter sido transparente, não é? Em relação àquilo que aconteceu, não é? Então, aqui há condições feitas para haver uma possibilidade de transformação em que ambos possam trabalhar em conjunto para o mesmo fim, para o mesmo resultado. Se não houver uma comunicação consciente, se não houver uma capacidade de escutar o outro, aí fica difícil. Aí fica difícil. Aí vai haver uma guerra, não é? Uma guerra em que eu quero encontrar forma de mostrar que aquela pessoa está errada e aquela pessoa vai arranjar forma e argumentos para mostrar que eu estou errado, não é? Ninguém vai ganhar aqui. Ambos vão perder. Não é? E mais uma vez, é aquilo que estavas a dizer. Eu vejo a realidade através daquilo que eu vivenciei, enquanto que a outra pessoa vê a narrativa e tudo aquilo que acontece
volta dela através da experiência que ela passou. Portanto, do meu ponto de vista, eu de facto estou certo. Mas do ponto de vista da outra pessoa, ela também está certa. Aqui não é tanta questão quem é que está certo e quem está errado. É, dentro dessas duas individualidades e dentro desses dois mundos, como é que podemos partilhar e viver uma vida de uma forma mais saudável possível? Aqui é ir um bocadinho para além disso. Quem está certo e quem está errado. Exatamente, aí entra a aceitação. Isso faz lembrar aquela imagem que está um de cada lado e tem um 6 ou um 9 desenhado no chão, e depois cada um está de um lado e um vê um 6 e o outro vê um 9. E, portanto, os dois estão a argumentar porque realmente um está a ver um 6 e o outro está a ver um 9. E então, o que está a ver o 6 quer convencer o que está a ver o 9 não, que aquilo que é um 6. Portanto, é exatamente isso. Andamos nisto, não é? Porque aí, e como estavas a falar realmente da comunicação, importantíssimo. E isso é uma ferramenta muito, muito importante, e ainda bem que a trouxeste, porque às vezes há coisas tão simples e que fazem toda a diferença, que é nós termos essa honestidade connosco, de como é que nos estamos a sentir, porque se nós estamos a sentir aquilo, muitas vezes o outro só nos está a facilitar esse trabalho de nos conectarmos com essas emoções, com coisas que nós precisamos trabalhar e que às vezes nem sequer é o que o outro fez ou disse, é aquilo que isso nos faz lembrar lá atrás, talvez na nossa infância, talvez na nossa adolescência, talvez em antigos relacionamentos, não tem a ver especificamente com aquilo que às vezes o outro disse, é o que nos fez lembrar, é o que veio à superfície, não é? Eu lembro-me, eu gosto também de dar alguns exemplos da minha vida pessoal para mostrar que dentro dos processos que eu tive no meu passado, como é que tudo isso fez-me trazer consciência. Eu me lembro que tive uma relação amorosa há muitos anos atrás, em que eu, no início, não é, desta relação, eu disse a esta pessoa que eu iria almoçar sozinho. De uma forma muito singela, disse, olha, eu hoje preciso almoçar sozinho, preciso aqui estar um bocadinho comigo. E ela ficou extremamente ofendida. E eu, na verdade, não me percebi disso. Eu estava nos meus temas, estava a processar determinadas situações, então lá fui almoçar e quando voltei eu vi que ela estava com uma cara completamente assim, destroçada, não é? Então, o que é que se passa? Pois, tu não queres estar comigo, não é? Há alguém aqui, há alguém aqui entre nós, não é? E eu fiquei em choque, mas ao mesmo tempo me percebi, calma, aquilo que para mim é óbvio, para outra pessoa não é. Por isso que a comunicação aqui é importante, não é? E eu pude, através dessa experiência, e quando tomei consciência disso, explicar, calma, a verdade é que nós não nos conhecemos muito ainda, portanto, estamos no início da relação e, de facto, eu quero que tu saibas que eu sou uma pessoa, de uma certa forma, individual, no sentido de ter a necessidade de ter, por vezes, o meu próprio espaço para poder refletir, para poder integrar determinadas experiências que eu vou tendo ao longo da minha vida. E quando te disse que precisava de almoçar sozinho, não era no sentido de não querer ter-te presente. Era só no sentido de querer estar um bocadinho mais em silêncio, de querer estar um pouco mais no meu ritmo. E gradualmente essa pessoa se percebeu que afinal não tinha a ver com rejeição. Mas o mais engraçado aqui, Cláudia, é que essa pessoa, essa namorada que eu tive, ela já tinha sido rejeitada. Então ela veio narrar aquela experiência em relação às experiências passadas que ela teve. Então, para entenderes como é que funciona, entendes? Portanto, ela narrou ela interpretou a experiência consoante as experiências que ela teve no passado dela. Não é? Possivelmente, se ela nunca tivesse sido rejeitada, ela nunca teria visto ou teria interpretado esse meu ato como sendo um processo de rejeição. Entendes a ideia? Exatamente. Pois, aí está. Foi a forma como ela interpretou algo que para ti era algo simples, que não havia qualquer complicação e que era algo natural. E tu falaste aí de uma coisa que eu quero tocar, mas antes disso, já temos aqui alguns comentários e pessoas a dizer que realmente que é um ótimo tema e aqui a agradecerem por esta partilha. Uma vez mais, se tiverem alguma questão, podem deixar nos comentários. Também, se quiserem partilhar este vídeo enquanto está a decorrer e mesmo no final, estejam à vontade. A ideia é chegarmos ao máximo de pessoas possível e que esta mensagem possa realmente ressoar e que possa fazer alguma diferença na vida das pessoas. Só que eu quero agarrar em uma coisa importantíssima que tu disseste, que é: eu sou um ser individual. E isso é algo extremamente importante, que é:
às vezes as pessoas, quando entram num relacionamento com alguém, perdem a sua individualidade. Ou seja, elas acabam por criar uma personagem para agradar ao outro, e isso, claro, é o maior atentado que podem fazer a elas mesmas, porque depois, quer dizer, nem o outro vai perceber como é que elas são na realidade, e quem está a fazer isto é muito violento para consigo, negar quem é e esconder isso, e vai acabar sempre vir à superfície. Portanto, entrar num relacionamento não é perder a sua individualidade. Não é isso? De todo. E muitas vezes o que acontece, eu muitas vezes recebo até mais mulheres do que homens, mulheres que estão completamente sem baixa autoestima, completamente em baixo, porque ao longo da relação ela teve que se anular, ela teve que deixar de ser ela própria para tentar manter uma relação, não é? Então, isso não é possível, não é? Portanto, uma pessoa que se anula é uma pessoa que perde a sua essência, perde a sua motivação, a sua alegria de viver. Eu costumo dar também aqui um exemplo muito interessante, Cláudio. Eu estava a tentar ver se encontrava aqui um papel, com licença, só para fazer aqui um desenho muito básico. Dá-me só um segundo, Cláudia. Sim, sim. Para mostrar-vos uma coisa muito simples que eu não tenho assim muito jeito para desenhar, mas... Sim, porque há imagens realmente que valem mais do que 1000 palavras, não é? Então vou tentar ver se eu consigo mostrar. Há aqui 2 círculos que intersetam. Portanto, há o eu, há o tu, que será a outra pessoa, e na junção desses 2 mundos há o nós. Ok? Então, para que haja um nós, esse eu e tu tem que estar na sua inteireza. E saber que o nós é um processo de interdependência, não é um processo de dependência, não é? Tudo que cria uma dependência numa relação não é uma coisa saudável, ok? Então a ideia desses 2 círculos que se intersetam é a ideia de que nós precisamos manter o eu e tu saudável, nessa individualidade, não é? Nesta capacidade de podermos fazer as nossas coisas, fazer aquilo que nos faz sentir bem connosco próprios, ginásio, estar com os amigos, ir ao cinema, não é? E depois há esses 2 mundos que se intersetam e há um nós, ok? Então há sempre 3 elementos numa relação amorosa: o eu, tu e o nós, ok? Portanto, é muito importante haver uma capacidade sempre de nutrir esses três mundos, vamos assim dizer, não é? A maior parte das vezes, aquilo que eu vejo em gabinete, em consultório, é que há sempre um tu, não é? Um eu que se nutre completamente, mas que se alimenta do outro, não é? Através da dependência, através da crítica, através do controle, através do ciúme, através da manipulação. E isso, mais cedo ou mais tarde, já sabemos qual vai ser o resultado, não é? Mais cedo ou mais tarde, é uma relação que vai se tornar não saudável, mas sim tóxica. E muitas vezes o que acontece quando a relação não está bem e quando ambos não se permitem fazer algo diferente, é que depois vai surgir aquilo que nós chamamos as compensações. Não é? As compensações, o que é que significa? Significa que o homem e a mulher vai encontrar fora aquilo que não tem na relação. Não é? Mais uma vez, é a ideia de que se resolve fora aquilo que pode se resolver dentro. Não é? E isso pode ser de diferentes formas. Pode ser através do trabalho, pode ser através de um processo de traição, não é? Pode ser através de adição de álcool, de drogas e por aí adiante, não é? Então, lá fora nós nunca vamos conseguir resolver aquilo que precisa ser resolvido aqui dentro, não é? Então, é muito importante a relação ser sempre uma relação proativa, uma relação em que diariamente se nutre e através da comunicação possamos reajustar aquilo que precisa ser ajustado numa relação para que ela possa ser saudável. Entendes? Sim, sim. Perfeitamente. Eu estava a ouvir-te e estou deliciada a ouvir-te falar sobre este tema, porque realmente tu pões as coisas de uma forma tão simples. Algo que depois tem muito realmente que se lhe diga isto na prática. Realmente, é muito trabalho e essa questão de se nutrir, de nutrir o relacionamento, é realmente um investimento que é feito e é um investimento de tempo, porque é preciso tempo para que realmente haja essa nutrição, não é eu agora vou fazer 1 minuto e já está. Não, isto é uma coisa que envolve tempo, dedicação, responsabilidade, entrega também.
realmente é muito interessante este tema e nós podíamos estar aqui horas a falar sobre isto, que havia sempre qualquer coisa. E então, estavas a falar realmente da questão dos relacionamentos tóxicos e os relacionamentos saudáveis. E podem estar pessoas agora a assistir neste momento e a pensar, mas então como é que eu sei se eu estou num relacionamento saudável ou se eu estou num relacionamento que é tóxico? Como é que eu sei a diferença? O que é que distingue uma coisa da outra? Boa questão, boa questão. Uma boa questão, Cláudia. O que é que eu penso que uma relação saudável é uma relação que é funcional. E o ser funcional não significa que seja perfeito. O funcional significa que há desafios diários, ou poderá haver desafios diários, mas que uma relação saudável é uma relação que se permite olhar para aquilo que poderá não estar bem, não é? Seja de uma forma individual ou na relação com o outro, e a partir desse desajuste ou daquilo que não está bem, haver uma capacidade de ambos participarem de modo que este assunto possa encontrar a melhor direção, o melhor caminho para que ambos estejam satisfeitos, no fundo, nessas diferenças, não é? Para mim, uma relação tóxica é uma relação em que há uma tendência de se anular, um anular o outro, ou vice-versa. Tudo aquilo que cria, mais uma vez, dependência, possessividade, ciúmes, controlo, desconfiança, isso para mim são sinais claros de algo que já não está bem. É algo que já não está bem, não de agora. É algo que vê-se claramente que é um copo que foi se enchendo, não é? Então, como tu bem disseste, a relação é algo que deve-se cuidar diariamente e termos uma visão, uma atenção sempre muito plena, muito consciente, diária. É um bocadinho como tratar de uma planta, não é? Cuidar de uma planta, nós temos que diariamente falar com ela, olhar, ver se essa planta precisa de uma coisa, não é? Um ato de amor, é um ato de troca, e a relação amorosa, no fundo, é esta situação, não é? Este ato de cuidar diariamente, sem dúvida. Exatamente, e até tem aqui uma chega dada pela Karina, deixou aqui um comentário a dizer que há que nutrir as três dimensões, aquelas três dimensões que falaste inicialmente. Muitas relações, especialmente as contemporâneas, é que não se nutre a relação. A relação não se nutre por si, tem que ser cuidada pelas partes, uma vez mais, porque como tem o eu e o eu e o tu têm que realmente nutrir o relacionamento, ele não se nutre sozinho. Sim, não se nutre sozinho. Não pode ser só um a fazê-lo. Não. E a verdade é que quando eu recebo pacientes, sejam homens ou mulheres, que vêm para um tema de alguma coisa que não está bem na relação, eu imagino que a pessoa sente-se incompreendida. Nós vamos trabalhar individualmente este tema deste paciente em relação a esse sentimento de incompreensão que ela sente. Mas a verdade é que se o outro parceiro ou outra parceira não participar no processo terapêutico, o que vai acontecer é que vai criar uma desarmonia de consciência e de atitude e de forma de estar perante a vida e perante a relação. Isso também não é saudável. Por isso que tudo que seja assuntos de relações amorosas é muito importante que seja um trabalho em conjunto, entendes? Um pode se queixar e um pode dar um passo para ver essa resolução, essa situação resolvida, mas o outro precisa também participar no processo terapêutico, não é? Porque há aqui muitas vezes uma transferência, uma projeção, não é, de situações, e se ambos não trabalharem em conjunto, ambos não vão evoluir no mesmo processo, entendes? E vai haver aqui uma discrepância grande entre aquilo que é uma relação. Entendes? E o que normalmente acontece em consultório? Tu tens normalmente os casais ou vai só uma pessoa à procura de compreender o que é que se passa? Sim, depende dos casos. Por exemplo, eu quando recebo casais, eu sugiro na primeira consulta, eu recebo o casal. E eu peço para que cada um possa falar individualmente dentro daquilo que sentem. Portanto, todos esses temas que falamos, sobre falar através da primeira pessoa, em vez de querer acusar o outro ou atacar o outro, e gradualmente trabalhamos em conjunto de modo que cada um possa falar através de si, através daquilo que está a sentir, não é? Então, mais importante que isso, saber que necessidade é essa que está por trás dessa queixa, não é? Ela quer mais atenção? Essa pessoa quer mais compreensão? Essa pessoa, na verdade, toda essa queixa, no fundo, o que ela quer é carinho,
não é? Quer atenção. Então, a primeira consulta, nós trabalhamos todos esses temas que cada um sente, não é? E muitas vezes põe, olha, se você colocasse no lugar da sua mulher, como é que você reagiria? Ou como é que você se sentiria? E muitas vezes as pessoas ficam boquiabertas. Eu nunca pensei em colocar no lugar dessa pessoa, não é? E colocando-me agora no lugar dessa pessoa e sabendo aquilo que eu sei que ela já passou, eu compreendo, calma, essa mulher é uma guerreira, não é? Essa mulher, de facto, está a ter aqui um esforço tremendo para algo que eu nunca tinha percebido. Depois da primeira sessão, o que eu convido o casal a fazer é trabalhar individualmente os temas que estão mais presentes. Ou os temas que criam os tais conflitos que faz com que a relação amorosa não esteja bem atualmente. Entende? Imagina que um vem pela incompreensão, imagina que o outro vem pela agressividade ou pela dificuldade de ouvir. Então, vai ser trabalhado em sessões distintas, individualmente, cada um desses temas que é mais tocado na pessoa. Ou a emoção que está mais florida, mais presente em cada uma dessas pessoas. E a verdade é que não é preciso muitas sessões. Se as pessoas quiserem, de facto, mergulharem nesta resolução, eu diria que 2, 3, 4 sessões, no máximo, será suficiente para que as pessoas encontrem esses recursos internos e essa capacidade de desenvolver uma maior compaixão para ir de encontro a outros. Entendes, Cláudia? Sim, sim, claro. É muito por aqui. Sim, e aí está, uma vez mais, são ambos que têm que estar nesse processo para que realmente haja essa harmonia e que depois possam trazer esses recursos para o nós e para que também as coisas depois possam então fluir nesse sentido e que possa haver essa consciência maior do que é que pode ser feito e o que é que estava a falhar e o que é que... Portanto, que isto é um compromisso de ambas as partes, ou pelo menos deveria ser um compromisso de ambas as partes. Sim. Porque senão as coisas realmente não acontecem. Sim. Eu estava aqui a pensar, quando estavas a falar já de uma forma geral do que acontece em consultório, há assim algum exemplo prático que queiras dar porque é assim, normalmente as pessoas vão à procura, obviamente, de ter uma maior harmonia no relacionamento e vão à procura da causa disso acontecer. Há assim algum exemplo concreto que queiras dar, alguma situação que tenha surgido e que as pessoas até tenham ficado surpreendidas com a causa disso, que até era uma coisa talvez mais simples do que elas imaginavam ou não sei, isto sou eu aqui a pensar alto. Sim. Eu, por exemplo, é um tema um bocadinho fora, mas para entender como é que o corpo também reage. Eu recebi uma senhora há um tempo atrás, acho que foi para aí 2 semanas atrás, que ela veio do Cartaxo. E ela veio trabalhar um tema específico, mas no fundo ela tinha uma queixa que era maior do que aquela que ela tinha previsto, que era, ela tinha uma dor no ombro, ela tinha uma espécie de uma tendinite, no qual ela já tinha feito alguns tratamentos clínicos, porque ela é médica, e na verdade é que essa tendinite não tinha passado com os tratamentos. E, no fundo, uma das questões que fiz foi: quando é que teve início esta tendinite? Recorda-se quando é que teve início? E ela não se lembrou de nada. Eu perguntei: houve uma coisa que tivesse tocado aí no seu ombro? Ou algum peso que tivesse levantado? E ela, de uma hora para outra, assim, refletindo um pouco, começou-se a ligar a emoção. Calma, eu tive uma discussão com o meu marido. E o que aconteceu nessa discussão? Nós estávamos a discutir e ele começou a ser um pouco agressivo e ele, na verdade, tocou-me no ombro, empurrou-me para a cama, não é? Então, é muito interessante você perceber que todas aquelas emoções que esta pessoa estava a sentir foi ancorada através do toque que o marido tinha dado, não é? Portanto, aquele sentimento de incompreensão, até de agressividade e de violência que ocorreu, o corpo desta pessoa, no fundo, somatizou aquelas emoções que estava a sentir através do toque. E a verdade, o que tivemos a fazer foi, dentro da emoção que ela identificou associada a esta dor do ombro, que estava muito associada à incompreensão, nós fomos trabalhar de onde é que vinha a causa origem desta incompreensão. E, mais uma vez, ela foi viajar por uma experiência na infância e adolescência, na relação com o pai, em que o pai era alguém que não a compreendia, ou melhor, ela não sentia-se compreendida pelo pai, não é? Então, no fundo, indo à causa origem, nós libertamos todas as emoções que estavam associadas ao evento atual, não é? Que era a incompreensão. E a verdade é que, passado 2 dias,
a dor que ela tinha nos ombros tinha desaparecido. Ao ponto do médico dela ter vindo do cartaz falar comigo para compreender o que é que se tinham passado durante a sessão, não é? Portanto, é aquilo que nós vamos pronto, é assim um tema que surge, mas a maior parte das vezes as pessoas vêm com uma queixa própria, não é? Elas elas vêm muito na ideia de serem compreendidas, sejam homem ou mulher. Então ali a ideia é compreender. O meu foco enquanto terapeuta é sempre não alimentar a ideia de que a culpa é do outro, mas compreender o que é que essa pessoa pode aprender através dessa experiência. Entendes, Cláudia? Uhum. Sim, é? claro. E saber que muitas vezes a relação também chega a um fim, não é? E o ato de amar uma pessoa é o ato também de permitir saber quando é que é o momento de abrir mãos, de dar essa liberdade, não é? Nós não temos que viver felizes para sempre para o resto da vida, não é? Por vezes a relação tem uma duração, tem um ciclo de vida, não é? Há uma aprendizagem a ter e chega um momento que não há nada a fazer, não é? Então, no fundo, todos esses temas precisam ser trabalhados terapeuticamente para a pessoa compreender se já chegou o momento final, não é? E não é acabar de uma forma agressiva, de uma forma violenta, é trazer essa capacidade de compaixão em dizer, olha, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, a outra pessoa não se permite fazer mais do que aquilo que ela acha que está certo, então vai chegar um momento em que esse paciente vai ter que se questionar se é isso que ele quer para a vida, não é? Infelizmente, muitas das vezes a pessoa prefere estar no comodismo e na zona de conforto, mesmo sofrendo, mesmo sendo uma relação tóxica, do que sair dela. Mas isso não compete ao terapeuta ser ele optar ou decidir pelo paciente, não é? Portanto, o papel do terapeuta é empoderar o paciente de modo que ele traga a sua parte adulta, a sua parte madura, e a partir deste ponto, dessa parte madura e adulta, a partir desse ponto, ele fazer a opção que é melhor para ele ou para ela. Entendes? Sem dúvida, até porque aí está, as pessoas têm realmente têm a situação, elas a que estão a viver a situação e, portanto, se alguém tem que decidir alguma coisa, são elas. O que fazer, como fazer, quando fazer, isso é como disseste, claro, a sessão é para empoderar as pessoas, para que elas possam entrar em contacto com elas mesmas e com aquilo que sentem e com aquilo que faz sentido ou não. E às vezes é preciso realmente, como tu dizes, desapegar, deixar ir e entender que aquele já cumpriu o seu papel. E aí é realmente a altura de desapegar. Agora, há situações também em que provavelmente a pessoa ainda não aprendeu aquilo que precisa de aprender, por isso mantém-se no relacionamento, porque se ela depois sai, ainda não aprendeu aquilo que tinha a aprender, provavelmente vai atrair uma pessoa que lhe vai trazer a mesma lição, só que aí será outra pessoa, será com outras, enfim, com outra cara, com outras características, só que a lição poderá ser a mesma. Sim. Isso é muito interessante estás a dizer, porque o que acontece, isso acontece muito com os homens. Há uma tendência dos homens, quando a relação não está bem, a procurar outras mulheres. Mas a verdade é que este tema que cria desconforto e cria um impulso de procurar uma outra mulher que seja melhor do que tem atual, vai fazer que mais cedo ou mais tarde essa pessoa compreenda que esta outra mulher irá também acordar esse mesmo desconforto que a relação anterior criou. Né? Nós chamamos isso os padrões. Então, mais uma vez, o que eu sugiro antes da pessoa dizer, olha, eu quero terminar a relação, eu digo assim, antes de terminar a relação, permita-se, se quiser, compreender o que é que toca mais profundo de si. Permita-se trabalhar este tema e a partir deste tema mais sanado, mais ancorado dentro de si, você faça a escolha que for melhor para si, entende? Porque se não houver esta oportunidade de rever e de compreender o que é que não está bem na relação, a tendência é a pessoa atrair para a sua vida um outro parceiro que venha acordar essas mesmas feridas. Entende? É ver o mesmo filme, mais que uma vez. Pode ser com personagens diferentes, mais cedo ou mais tarde, esse tema vai vir novamente à baila, não é? Como se costuma dizer. Exatamente. Portanto, se não quiserem ver o mesmo filme, mais vale resolverem as coisas, não é? É a sugestão. E pronto, é tal coisa, como
como realmente estavas a dizer, há ajuda nesse sentido. Claro que é assim, é sempre bom fazer esse trabalho interno e olhar para si, só que depois às vezes há pessoas que precisam realmente de alguém que facilite esse trabalho. E Sim, não há nada de errado com isso, não é? não há Nós nada. precisamos uns dos outros e ainda bem que assim é, porque senão estávamos sozinhos num planeta e não precisávamos de mais ninguém. E não é claramente esse o caso. Nós estamos aqui para também nos curar através dos relacionamentos, com o relacionamento interno e com o relacionamento com os outros. Portanto, é um processo de aprendizagem, de cura e portanto, se aceitarmos o desafio, sairemos todos a ganhar. E tu Sem também dúvida. mencionaste aí uma coisa, e isto realmente é um assunto que nunca mais acaba. Mencionaste uma coisa anteriormente, que foi quando estavas a falar do caso dessa paciente, Sim, que depois tiveste que ir atrás e ver o relacionamento com o pai. E então, aqui, o que eu queria lançar para o debate é a questão de que assim, no relacionamento, o primeiro relacionamento que nós temos é com o nosso pai e com a nossa mãe. sim. E, normalmente, as mulheres, o primeiro relacionamento com o homem que elas têm é com o pai. E, assim, a mesma coisa também as mulheres. E portanto, depois elas acabam por, de certa maneira, se esse relacionamento, e isso depois eu deixo para tu falares um bocado sobre isso de forma mais concreta, é que se houve alguma coisa que não ficou resolvida, depois vai surgir outra vez mais tarde no relacionamento amoroso com alguém, vai acabar por ser essa figura, entre aspas, paterna, que vai surgir de uma outra maneira, outro tipo de relacionamento, mas com um tema semelhante. Sim, concordo. Queres falar um pouco sobre isso? Sim, é verdade. O que acontece muitas vezes, o que acontece muitas vezes é que tendemos, na nossa fase adulta, ter a relação, seja com um homem ou com uma mulher, e que muitas vezes vem vivenciar, não é? Um pouco daquilo que os pais dessa pessoa de facto vivenciou, não é? Portanto, nós enquanto criança, e como tu bem disseste, por exemplo, no caso de uma miúda, não é? De uma criança, de uma adolescente de sexo feminino, o pai tende a ser a referência do homem, não é? Do homem. E se esse pai, por vezes, poderá não ser tão presente ou poderá não estar tão, não é? Trazer aquela proteção que esta filha precisa. Por exemplo, esta filha vai ter a tendência, enquanto adulta, a querer, dentro de uma das características que procura no homem, é alguém que lhe dê proteção, que lhe dê segurança, não é? Mas a verdade é que nem sempre isso acontece, não é? Nós chamamos isso de retraumatização. A retraumatização, o que é? É na nossa fase adulta acordar um trauma, vamos assim dizer, de algo que a pessoa vivenciou atrás, entendes? Mas, mais uma vez, e como já falamos, Cláudia, isso são mecanismos ou são paradigmas que a vida cria para, mais uma vez, olharmos para nós e não procurarmos a resolução no outro, entendes? Portanto, o outro apenas vai projetar e refletir não só aquilo que há de bom e de qualidades boas que há dentro de nós, sem dúvida, a ser potencializados, mas também vem acordar dentro de nós essas tais necessidades que não foram supridas na nossa infância e adolescência, entendes? Então, não sei se te respondi a essa questão, não é? É normalmente isso que acontece, não é? E nos homens é a mesma coisa. Nos homens, isso acontece muito nas relações. Eu recebo muitas pacientes que assumem um bocadinho o papel de mãe nas relações amorosas, não é? É uma coisa assim estranha, mas é uma coisa muito... É algo que acontece de uma forma muito... É muito frequente, não é? O marido ver aquela mulher quase como uma mãe que traga o nutrir, o cuidar, o fazer a comida, o arrumar as coisas, não é? É quase como se aquele adulto não tivesse desenvolvido ainda ou integrado completamente a sua fase da infância e adolescência. Entendes? Ou seja, ele tem um corpo de adulto, mas na verdade ele se apresenta como uma criança ou um adolescente que procura esse miminho, não é? E não um adulto que está ali para criar um processo de partilha na relação com a mulher, entendes? Isso é uma coisa que acontece muito. Eu diria que acontece mais nos homens do que nas mulheres. Sim, sim, eu estava a olhar aí para os livros que estás atrás e estava a pensar que nós somos assim uma espécie de biblioteca, pois realmente mais do que aqueles que se consegue ver na imagem. E nós somos uma espécie de biblioteca, nós temos livros acumulados desde a nossa infância. E acho que na idade adulta vamos abrir um livro
que era da infância e que era um livro talvez que ainda não estava, a história ainda não terminou, e vamos reescrever essa história. Exatamente isso. E, de certa maneira, quer dizer, nós não temos a consciência, muitas vezes, de que é isso que está a acontecer. Que nós não estamos a ir buscar aquele livro que ficou assim a meio e que nós talvez na altura nos recusámos a escrever, porque provavelmente também não tínhamos os recursos, não tínhamos a consciência do que estava a acontecer. É exatamente e agora, com uma nova consciência, vamos reescrever aquele e talvez terminar a história. Quer dizer, terminar não, porque nunca se termina, mas pelo menos dar uma outra visão das coisas. E então, estavas a falar e estava a ver esta imagem mental. Foi uma ótima metáfora, ou uma analogia. Cláudia, vais-me dar um segundo para trazer o cabo de alimentação do meu computador, senão vai morrer. Entretanto, enquanto vais fazer isso, eu vou pedir uma vez mais, se por acaso alguém tiver alguma questão que queira colocar ao Marcos sobre este tema. Recordo que o tema são relacionamentos amorosos saudáveis. Portanto, se tiverem alguma questão específica, podem colocar. Se não estiverem a assistir em direto, estiverem a assistir à gravação, também podem deixar nos comentários e assim nós podemos ver e também oportunamente responder. Estejam à vontade. Se não quiserem fazer um comentário público, porque às vezes já há uma situação mais particular, claro, que realmente não queiram expor-se, e é compreensível, podem sempre enviar por mensagem privada. Depois também vou deixar em baixo os contactos do Marcos e também, se entretanto enviarem para mim, eu também faço chegar até ao Marcos e aí, pronto, aí depois a resposta será dada consoante também a pergunta que for feita, porque nós estamos aqui a falar de uma visão muito geral das coisas. Claro que depois cada caso é um caso. Já falámos disso anteriormente, não é, Marcos, que não se pode generalizar. Claro, estamos aqui a falar de algumas coisas que são importantes, a questão da comunicação, do relacionamento consigo, com o outro, a questão também da infância e o quão importante é. E portanto, há muita coisa aqui realmente envolvida. Agora, cada caso é um caso e cada situação vai ser uma situação e portanto, aí, para personalizar as coisas, aí nada melhor do que uma sessão individual. Eu não sei se perdi o Marcos, porque deixei de te ver. Alô? Só aguardar um pouco, porque talvez a imagem tenha parado, algum problema de ligação. Provavelmente houve aqui um problema de ligação, só que uma vez mais, então, é isso que temos estado a falar, sobre relacionamentos amorosos saudáveis. Se, entretanto, também tiverem alguma outra sugestão de tema que queiram que seja abordado, como eu disse inicialmente, nós começámos por falar de hipnoterapia. Aliás, o Marcos desmistificou o que é a hipnoterapia, o que é, em que é que consiste. Eu vou deixar depois o link abaixo para que vocês possam assistir ao vídeo se tiverem interesse. E o último direto que fizemos foi sobre desafios na infância e adolescência. E o Marcos deu vários exemplos práticos sobre a infância, sobre problemáticas e como lidar com isso. Uma vez mais também foi falado da importância da comunicação. E então, eu acho que é isso. Eu acho que perdi o Marcos, não, mas de qualquer das maneiras queria deixar o meu agradecimento pelo facto de ele ter estado tão gentilmente cá uma vez mais a falar sobre um tema que realmente é muito vasto, só que é muito importante cada vez mais, porque nós estamos cada vez mais a entrar em contacto connosco e também entramos em contacto connosco através do outro, e este processo é realmente muitíssimo importante. Então, muito obrigada por terem assistido e já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, qualquer sugestão, podem sempre enviar por mensagem. Então, esta foi a conversa com Marcos Portela.